Então, quando eu soube da disciplina de EAD, quando eu soube que estava sendo ofertada, a disciplina já tinha começado, os grupos já tinham sido formados, então eu fiquei meio perdida, eu já tinha perdido a primeira aula presencial, então eu fiquei meio sem saber onde eu estava, nem os alunos sabiam informar como mexer no Telebook, mexer no Moodle, então eu fiquei muito perdida. Mas com o tempo deu certo, no final das contas deu tudo certo, né? Uma das coisas que eu tive mais dificuldade, que inclusive eu não fiz essa atividade, foi a visita à instituição. Por quê? Para eu explicar por quê, eu tenho que voltar um pouquinho, né, para tentar explicar essa dificuldade. Eu passei no vestibular em janeiro de 2010, né, aqui na UFC, e meu pai é militar e ele foi transferido para Cuiabá, então eu nem cheguei a cursar na UFC, a gente foi transferido para Cuiabá, transferido para Federal do Mato Grosso, e cursei lá até agosto de 2011, que meu pai foi retransferido aqui para Fortaleza. E aí quando eu cheguei em Fortaleza, já era setembro de 2011, já era meio do semestre, a UFC não me aceitou, né? Aceitou assim, né? Não podia entrar no meio do semestre, então eu só entrei na UFC mesmo no começo de 2012. Então, eu fiquei meio perdida, dei um trabalho para aceitar as cadeiras que eu tinha feito lá em Cuiabá. Então, eu fiz cadeiras repetidas, eu fiz cadeiras de oitavo semestre, primeiro semestre, segundo semestre, então fiquei muito perdida, eu não consegui criar vínculos com as pessoas das turmas, né? Até porque cada cadeira minha era uma turma diferente, então eu não só via aquela pessoa uma vez na semana, era difícil fazer trabalho, porque as pessoas têm esse costume, a gente tem esse costume de fazer trabalho com gente que a gente conhece, né? Tem aquela intimidade, facilidade para trabalhar, enfim, então eu fiquei meio perdida. E é aí que entra essa dificuldade da instituição de ensino, porque eu não sabia em que grupo eu ficava, né? Eu não tinha com quem fazer grupo e eu trabalho à tarde. Então nem todo mundo estava disposto a aceitar essa limitação minha, de que eu não poderia fazer simplesmente qualquer dia esse trabalho. Então eu fiquei muito perdida, tive muita dificuldade, acabei por não fazer essa atividade da visita à instituição. Certo. Dos bate-papos, eu achei muito massa a ideia dos bate-papos, né? Porque só mandar a gente ler um texto deixa tudo muito solto e acaba que muitas vezes a gente fica com preguiça, deixa pra lá, né? Que aluno é sempre assim, aluno, se você não estiver lá forçando, o aluno não vai fazer. Se não disser não, você tem que fazer porque a gente vai cobrar dia tal, aí o aluno não faz. Normalmente é assim, né? Claro que tem as exceções. Então eu acho que isso foi bom pra mim, foi bom pra eu me sentir forçada e estimulada a estar lendo os textos, a estar estudando para poder ter como debater aquele assunto nos bate-papos. Eu não pude ainda participar de nenhuma aula presencial, porque como eu disse, eu trabalho à tarde. Então, para participar do bate-papo, tudo bem, eu estou com meu computador no trabalho, eu posso, mas para eu não estar no trabalho, não tem condições. Então, eu ainda não participei de nenhuma aula presencial e também não vou poder participar da próxima, porque como eu disse, eu vou estar no trabalho. Então, assim, essa disciplina para mim eu achei ótima, eu gostei muito da dinâmica, gostei muito do fato de terem os formadores, de terem os alunos ajudando os próprios alunos, né? Sei, a Thalita Freires, por exemplo, né, que eu até faço uma cadeira com ela, de eu poder chegar no bate-papo do Facebook para tirar uma dúvida com ela. Eu acho que a utilização do Facebook na disciplina foi um atrativo, né? Você tá lá, não, tô aqui no Facebook, vou lá ver como é que tá a página do EAD, ver o que tá rolando, o que está sendo pedido, né? Até fica mais prático. E as leituras, as conversas, os debates, os bate-papos me ajudaram a entender melhor o EAD, entender a história, entender que formas de ensino à distância já foram feitas no Brasil, né? Porque até então eu conheci o Telecurso 2000, que eu assisti na TV Cultura, e só. E a disciplina me fez conhecer outras formas, né? Me fez entender mais da história do EAD. E é isso, eu acho que a minha participação até agora foi boa, né? Gostei da minha participação. Poderia ter sido melhor se eu não trabalhasse à tarde e pudesse ter participado das aulas presenciais, né? Infelizmente não pude participar, mas é isso. Eu acho que minha participação tem sido boa, eu gostei muito de fazer a disciplina. Um ponto negativo, que foi a prova, né? Eu cheguei na prova, eu tinha lido todos os textos que tinham sido planejados para serem lidos, né? Mas chegou na prova, tinha relacione fulano de tal com fulano de tal.
E eu fiquei muito perdida porque eu não tenho facilidade para decorar nome de autor, certo? Então, eu li todos os textos, mas eu não sei que o texto 2 é o texto do fulaninho de tal e que o texto 3 é do ciclano. Então, na hora que eu cheguei na prova, que eu vi relacione fulano com ciclano, eu pronto, tô perdida. E eu fui terrível na prova, devo ter tirado 0, e isso nunca aconteceu comigo, assim, de tirar uma nota tão ruim na prova, eu não sei. Enfim, e aí teve a oportunidade da segunda chamada, né? Que aí foi em casa. Que aí foi melhor, porque eu pude ver, relacione as ideias de fulano com ciclano. E aí eu fui, olhei na minha parte dos textos e vi que fulano era o que tinha feito o texto tal. Ah, então esse aqui tá falando sobre a história do AD. E aquele ali tá falando das formas de AD que já tiveram no Brasil. Então, desse jeito eu pude relacionar melhor e fazer uma boa prova, né? Então é isso, eu gostei muito da dinâmica da disciplina. E é isso.